Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Roque Alves, sou professor de Biologia da Rede Estadual e na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante dentro da biologia. Nós vamos falar sobre embriologia animal. Você sabe o que é embriologia animal? O que estuda essa parte da biologia? Então observe aqui na imagem alguns conceitos importantes. A embriologia animal é a parte da biologia que estuda o desenvolvimento dos embriões dos animais. Então, olha para cá. Então, nós sabemos, nós aprendemos, né, você deve ter aprendido na sala de aula, que os animais, a sua principal forma de reprodução é a reprodução sexuada, que é aquela forma de reprodução que envolve o encontro dos gametas. Esse encontro dos gametas é chamado de fecundação, certo? Então, a embriologia, né, esse estudo dos embriões, o que é um embrião? Observe o conceito aí na imagem, né? O embrião é o produto da concepção do momento da fecundação até 8 semanas da vida embrionária, ok? Então, a partir de 8 semanas da vida embrionária, nós chamamos de feto, ok? Mas antes de 8 semanas, nós conhecemos, né, esse processo de desenvolvimento embrionário, esse processo de desenvolvimento do zigoto, que é a primeira célula que forma os seres vivos, nós conhecemos como um embrião. Depois de 8 semanas, nós chamamos de feto, ok? Então, o desenvolvimento embrionário dos animais, ele pode ser dividido em 3 partes principais. Observe na imagem quais são essas partes aí, ó. Nós temos aí a clivagem ou segmentação, nós temos a gastrulação e a organogênese. Então, nós vamos falar sobre cada uma dessas partes separadamente para você entender, né, todos esses passos. E é muito importante que você entenda uma coisa, que o que nós vamos falar hoje, o desenvolvimento embrionário dos animais, ele é muito parecido entre os animais. Então, nós não vamos falar somente sobre seres humanos. Esse processo que você viu agora, né, essas etapas, a clivagem, a organogênese e a gastrulação, acontece não só com o ser humano, mas com vários animais, né? Muitas vezes nós utilizamos dentro da evolução, né, a análise do desenvolvimento embrionário dos animais para verificar um fator comparativo, né, um grau de parentesco entre os seres vivos utilizando o desenvolvimento embrionário dos animais. Então vamos começar falando sobre a clivagem, que é a primeira etapa do desenvolvimento embrionário de todos os animais. O que é isso? Então, após a fecundação, forma-se uma célula chamada de zigoto, do encontro do espermatozoide com o óvulo. E a clivagem é o processo em que o zigoto sofre várias divisões mitóticas. Olha para cá, uma divisão mitótica é um tipo de divisão em que uma célula dá origem a 2 células geneticamente idênticas. Lembra nas aulas de citologia que existem 2 tipos de divisão celular. A mitose, que é responsável pelo crescimento e o desenvolvimento dos animais, e nós temos a meiose, que é responsável pela produção dos gametas, espermatozoide e óvulo. No caso da clivagem, o zigoto, que é essa primeira célula, ele passa por milhares e milhares de mitoses, que é essa divisão que forma células idênticas. Vamos olhar o próximo tópico agora? Olha só, depois que aconteceu essas divisões celulares, né, em torno do 3º dia após a fecundação, forma-se a mórula. Olha para cá, a mórula é um maciço de células com cerca de 12 ou 13 células idênticas ao zigoto, certo? E essas células são chamadas de blastômeros. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Vamos analisar o próximo tópico aí, ó. E a formação da mórula acontece na tuba uterina. Então, olha para cá, né? Então, a fecundação, muita gente não sabe, né? A fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo, no caso da nossa espécie, acontece nas trompas de Falópio, ou tubas uterinas. Lembra que o óvulo é liberado pelo ovário, né? E o espermatozoide ele vem em sentido contrário, ali subindo pelo útero, e vai encontrar o óvulo nas trompas de Falópio, ou tubas uterinas. E é durante esse transporte até o útero que acontece a clivagem, essas divisões celulares do zigoto. Observe essas 3 imagens que eu tenho para vocês aqui, ó. A primeira é a imagem da fecundação, muito conhecida, do encontro do espermatozoide com o óvulo, característico da reprodução sexuada. A segunda imagem é a clivagem, que é as divisões celulares que esse zigoto, essa célula que foi fecundada, passou até dar origem ao primeiro estágio do desenvolvimento embrionário dos animais, que é a mórula, que você está vendo na imagem aí, que é um maciço de células, ok?
Então, volta para cá. E o que vai acontecer agora, professor, com esse maciço de células que não só você e eu, vários animais já fomos uma vez, né? Vai criar uma cavidade interna cheia de líquido, dando origem ao segundo estágio do desenvolvimento embrionário dos animais, chamado de blástula, certo? Então, essa mórula, observe na imagem que eu estou mostrando para você ali, ó, a mórula é um maciço de célula. Ela vai criar uma cavidade interna cheia de líquido, dando origem ao segundo estágio do desenvolvimento embrionário dos animais, chamado de blástula. Olha para cá, uma coisa muito importante que cai muita prova de concurso e de vestibular. Todas as células da blástula, elas são idênticas ao zigoto, certo? E são consideradas células tronco-embrionárias. Você sabe o que é uma célula tronco-embrionária? É uma célula que tem a capacidade de se transformar em todos os diferentes tipos de tecidos que existem no nosso corpo. Tecido muscular, tecido nervoso, tecido ósseo, tecido adiposo, certo? Observe a imagem que você tem aí, ó, ao lado da formação da blástula, um exemplo de célula-tronco e essa incrível capacidade que ela tem de se diferenciar em outros tipos de células, como a célula muscular, as células sanguíneas, as células nervosas, certo? Então, observe aqui uma coisa muito importante. Existe uma grande polêmica sobre a utilização das células tronco embrionárias para regenerar tecidos que não podem ser regenerados, certo? Por exemplo, então se você tiver uma fratura na sua medula espinhal, que é praticamente composta de tecido nervoso, que não se multiplica, não faz mitoses, acredita-se, muitos cientistas acreditam que a utilização de células tronco embrionárias poderia reconstituir esse tecido e possibilitar uma pessoa paraplégica ou tetraplégica poder andar novamente. Então, tem muitos países que o estudo com células-tronco é proibido, porque você vai utilizar uma célula pós-fecundada, ou seja, tem muitas pessoas que consideram a vida, o processo após a fecundação, e você utilizando essa célula, você estaria realizando um aborto. Então, existe uma grande diferença de opiniões sobre a utilização ou não das células-tronco, que as células-tronco embrionárias são conhecidas como células totipotentes, porque têm a capacidade de se transformar em todos os tipos de tecidos que são encontrados nos animais. Ok? Então, beleza. Então, vamos recapitular aí, ó. Você tem a mórula, que é esse maciço de célula, vai criar uma cavidade interna cheia de líquido no seu interior, dando origem à blástula, certo? E o que vai acontecer com essa blástula agora? Ela vai entrar para o terceiro estágio do desenvolvimento embrionário dos animais, chamado de gástrula. Observe algumas informações sobre a gástrula aí, ó. A gástrula é formada a partir de um processo de invaginação da blástula. Então, olha para cá para te mostrar o que é isso. Então, você tem mórula, maciço de célula, forma a blástula, que é uma cavidade interna cheia de líquido, e essa blástula vai dobrar para dentro, um processo conhecido como invaginação, dando origem ao terceiro estágio do desenvolvimento embrionário dos animais, chamado de gastrulação, ou a gástrula, que é o terceiro estágio. Vamos observar aí mais uma informação sobre a gástrula, que é nessa fase que acontece a formação dos folhetos embrionários. Olha para cá, o que é isso? Lembra que na fase anterior de blástula eu falei que todas as células eram iguais ao zigoto? Aqui não, na gástrula, você já tem a primeira diferenciação celular, a formação de tecidos que nos embriões vão dar origem aos tecidos nos animais adultos. Você lembra quais são os 4 tipos de tecidos encontrados nos animais? Nós temos o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. E os folhetos embrionários, eles que vão dar origem a esses 4 tipos de tecidos. Então, observe nessa imagem aqui, muito interessante, mostrando, primeiro, o processo de gastrulação. Observe a gástrula, a cavidade interna cheia de líquido, o processo de invaginação acontecendo e dando origem à gástrula, que é o terceiro estágio que você está observando. Olha para cá. E você, analisando melhor essa figura que eu acabei de mostrar, você vai perceber que existe uma diferença de cores aí na formação da gástrula. Observe aí na imagem, por favor. Observe que tem uma parte mais externa, chamada de ectoderma, uma parte mais interna, chamada de endoderma de amarelo, e a parte laranjinha, chamada de mesoderma. Olha para cá, cada uma dessas estruturas vai dar origem a um tecido nos animais adultos. E na tabela ao lado mostra
quais são os tecidos que foram originados a partir dos folhetos embrionários. Vamos observar, por favor? Então, você tem aqui, ó, a partir da ectoderme, você tem a formação de folhetos mais externos. Você tem a formação dos pelos, das unhas, das glândulas sudoríparas, do sistema nervoso. Da mesoderme, você tem a formação do sistema muscular, esquelético, sistema cardiovascular, principalmente os tecidos conjuntivos, né, e o tecido muscular. E já na endoderme, que é a parte mais interna do embrião, você tem a formação do revestimento interno do sistema digestório, né, gastrointestinal, você tem a formação de glândulas como o fígado, as glândulas salivares e o pâncreas, e a formação do sistema respiratório e o revestimento interno da bexiga, certo? Então, olha para cá, observe que você, né, a partir dos folhetos embrionários, vai dar origem a esses tecidos nos animais adultos, ok? Muito bem. E os animais que possuem esses três tecidos, endoderme, mesoderme e ectoderme, são classificados na embriologia como animais triblásticos, que têm os três folhetos embrionários. Mas existem animais que são mais simples, que eles não vão possuir três folhetos embrionários. Eles vão ser chamados de animais diblásticos, que é o exemplo, por exemplo, dos quinidários, as medusas, as águas-vivas, os corais, né? Eles não vão possuir a mesoderme, que é esse tecido mais interno. E é por isso que as águas-vivas e os corais, no caso, são organismos muito simples do ponto de vista anatômico, ao contrário dos animais triblásticos, ok? O terceiro estágio, o próximo estágio de desenvolvimento embrionário dos animais, né, nós já aprendemos que o desenvolvimento ele é formado por clivagem, a gastrulação, e o próximo é chamado de organogênese. Esse nome gênese significa criação. Organo vem de criação dos órgãos, ou seja, a partir da formação dos órgãos que vai acontecer agora. No estágio anterior, você viu a formação dos tecidos. E lembra que o que é um órgão? É um conjunto de tecidos que trabalha para uma determinada função. Vamos analisar aqui agora alguns aspectos desse próximo estágio, que é a organogênese. Observe na imagem. A organogênese é a etapa em que os folhetos embrionários, aqueles que eu mostrei anteriormente, dão origem aos órgãos internos. Então, olha para cá. Então, alguns órgãos, né, eles vão começar a surgir nesse estágio aí de desenvolvimento. Dois muito importantes são esses que estão sendo representados na imagem aí. Observe aí, ó, no nosso slide, você tem a notocorda, que origina a coluna vertebral, e só esse tipo de tecido só existe nos animais cordados. Então, olha para cá, né? Um animal, para ser classificado no filo dos cordados, ele tem que possuir esse tecido. Então, todos os animais que são invertebrados, que você conhece, os insetos, anelídeos, moluscos, eles não vão desenvolver esse tecido conhecido como notocorda. Esse tecido, geralmente, ele dá origem a uma coluna vertebral, que pode ser cartilaginosa, no caso dos tubarões e das arraias, ou pode ser uma estrutura óssea, como existe nos peixes ósseos, nos répteis, nos anfíbios, nas aves e nos mamíferos, certo? Quando você possui a notocorda, você tem um parentesco que existe com os outros animais, os peixes, os anfíbios, os répteis. E o desenvolvimento embrionário dos animais, ou seja, a embriologia animal, é muito importante para determinar esse grau de parentesco. A notocorda, ela dá origem a uma coluna vertebral somente nos animais vertebrados, ok? Um outro órgão que vai ser desenvolvido a partir dessa fase chamada de organogênese é a placa neural. Observe ali na imagem que a placa neural ela vai dar origem ao chamado de sistema nervoso, certo? Um sistema nervoso geralmente centralizado, formado por cérebro, cerebelo, medula espinhal e os nervos. Então, observe na imagem aqui os passos que nós aprendemos anteriormente, né? Então, você tem na primeira imagem a formação aí da placa neural, o processo de invaginação acontecendo e a formação ali, ó, do tubo neural, da notocorda, do intestino. Então, começa a surgir os órgãos. E observe na imagem do lado, de um ponto de vista mais prático, né, da gente analisa um corte longitudinal aí da estrutura de um ser humano, a presença aí desses tecidos dando origem aos órgãos. A placa neural dando origem à medula espinhal e ao encéfalo, a notocorda que vai dar origem a uma coluna vertebral, certo? A formação do tubo digestivo, certo? Então, olha para cá, a organogênese é isso, é essa fase do desenvolvimento embrionário dos animais,
certo? Que vai dar origem aos órgãos, é por isso que é chamado de organogênese, né? Mas lembra aí que alguns tipos de tecidos, como a notocorda, por exemplo, só existem em alguns grupos de animais, que são os animais considerados vertebrados, na maioria das vezes, que são os cordados, certo? Onde estão incluídos aí os peixes, os répteis, as aves e os mamíferos, beleza? No caso da espécie humana, olha que informação importante aqui no slide para você, ó. 8 semanas de gestação, o embrião recebe o nome de feto, como nós já falamos, né? Então, a partir de 8 semanas do desenvolvimento embrionário acontecendo, né, aquelas estruturas celulares não são mais chamadas de embrião, começam a ser chamadas de feto. E a partir de 38 semanas vai acontecer o parto, né, 9 meses, todo mundo sabe disso. Só que olha só que interessante, diferente do ser humano, né, que tem uma gestação de 9 meses, como você conhece muito bem, os animais eles podem ter um tempo de gestação completamente diferente. Observe essa imagem, uma curiosidade que mostra o tempo da gestação humana dura 9 meses, né? E através dessa imagem aqui você percebe o tempo de gestação de outros animais, como a baleia, por exemplo, que pode ser de 1 ano a 1 ano e meio, dependendo da espécie. O rinoceronte, lá embaixo, pode chegar a 1 ano e meio também. E algumas espécies que têm um tempo de gestação muito mais curto que o nosso, que é o exemplo do rato, que tem 19 dias, do porco, que tem 112 dias. Olha o elefante, ele pode ter um tempo de gestação de até 1 ano e 8 meses, né, devido à grande estrutura corporal que esses animais desenvolvem, ok? Então, você aprendeu aqui ó, que esses estágios, a clivagem, né, a blastulação, a gastrulação, né, a formação dos folhetos embrionários, a organogênese, são estágios que são comuns aos animais, praticamente todos, né? Principalmente os animais vertebrados, todos eles passam por esse processo que eu expliquei para você de desenvolvimento embrionário. É por isso que a gente estuda a embriologia animal, que é o estudo do desenvolvimento embrionário dos animais. E nós utilizamos a comparação do desenvolvimento embrionário de vários animais para aprender mais sobre o grau de parentesco entre eles dentro da evolução. Ok? Olha só, mas esse desenvolvimento dos animais pode ser diferente. Olha só que interessante no slide. O desenvolvimento de um animal pode ser classificado em direto ou indireto. O que é isso? Olha para cá. Então, o que é isso? Alguns animais podem se transformar em larvas antes de chegar a formar um animal adulto. Esses animais são conhecidos como animais que possuem um desenvolvimento indireto. Agora, os animais que eles já nascem com uma forma bem parecida e só aumentam de tamanho, esses animais são classificados como animais que possuem o desenvolvimento direto. Observe no slide, por favor, esses conceitos. Então, vamos lá, ó. No desenvolvimento direto, um organismo nasce muito semelhante ao indivíduo adulto. E nos animais que possuem desenvolvimento direto, não ocorre metamorfose. Então, olha para cá. O que é metamorfose? São modificações que acontecem no corpo dos animais, né, que os transformam muito diferentes da fase de larva na fase adulta, né? Vou mostrar aqui agora alguns exemplos de animais que possuem o desenvolvimento direto, como é o caso dos répteis, das aves, dos mamíferos, né? São animais que possuem desenvolvimento direto, né? Como você pode ver aí, o urso polar, o papagaio, certo? Mas nós temos também alguns exemplos de insetos, como é o caso da traça, que possui desenvolvimento direto, certo? Então, olha para cá, independente se é um animal de grande porte, de pequeno porte, dependendo do filo que eles estão, né, pode apresentar essa diferença nas formas de desenvolvimento, seja direto ou indireto, certo? A próxima forma de desenvolvimento, ela é muito mais curiosa, que é o conhecido como o desenvolvimento indireto. Vamos analisar esse conceito no slide? Observe aí, ó. No desenvolvimento indireto, observa-se uma mudança mais acentuada na aparência do organismo. Olha só que interessante, nós vamos colocar aqui alguns exemplos de metamorfose, né, de animais que sofrem esse processo de metamorfose, que é comum aí nos indivíduos que possuem o desenvolvimento indireto. Alguns animais possuem uma metamorfose completa, outros uma metamorfose incompleta, certo? Mas todos que apresentam metamorfose apresentam o chamado de desenvolvimento indireto. Voltamos para o conceito no slide aqui, por favor. Ó, e essas modificações são chamadas de metamorfose e são essenciais para o indivíduo se tornar
adulto, certo? Então, olha só, vamos ver agora aqui na imagem alguns exemplos de seres vivos bem conhecidos que sofrem esse processo de metamorfose. Nós temos o primeiro exemplo bem conhecido aí, que possui desenvolvimento indireto, né, que é o sapo. E todo mundo sabe, né, que o sapo é um anfíbio. Anfíbio significa duas vidas, porque ele passa metade da vida na água e parte da vida na terra. Na água, ele possui um desenvolvimento, né, ele possui uma organização corporal completamente diferente. Olha para cá para você entender. Um girino, por exemplo, ele apresenta muito mais características de um peixe do que de um anfíbio adulto, de um sapo. Por exemplo, a respiração de um girino é uma respiração branquial. Um girino, ele tem nadadeiras. Um girino, ele possui linha lateral, que é um sistema sensorial que é encontrado nos peixes. Agora, já o animal adulto, o sapo, ele vai possuir a forma de respiração, principalmente respiração pela pele, ele já vai conter patas, né, ele já vai utilizar o oxigênio do ar, né, para respirar, diferente dos girinos. O nome disso é metamorfose, certo? E observe a próxima imagem, nós temos aí a metamorfose bem conhecida também da borboleta, né, onde a partir aí, a lagarta e a borboleta são o mesmo animal em estágio de vida diferente, certo? Então, olha para cá, todo mundo sabe que, né, a borboleta, ela vai colocar o ovo, esse ovo vai eclodir numa larva, numa lagarta, no caso, essa lagarta vai se alimentando, até chegar à fase adulta, né? Ela vai se transformar numa pupa e essa estrutura vai dar origem à fase reprodutiva da borboleta, que é a fase alada, quando ela voa e ela se reproduz, ok? Então, essa aula, senhores, foi uma aula muito importante sobre o desenvolvimento embrionário dos animais. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o professor Roque, eu sou professor de Biologia da Rede Estadual. A aula de hoje foi sobre embriologia animal, muito importante para a prova de vestibular e concurso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima.